Obrigada. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer a minha querida amiga e pastora. Cadê ela? Está aqui atrás. Seu esposo e o ministério desta igreja. Eu oro por vocês, porque muitas vezes eu tenho acompanhado a sua mensagem. E a última vez que você esteve agora lá na Penha, eu estava em casa te assistindo, porque eu estava com a glicose muito alta, não pude sair. Mas eu estava orando e agradecendo pela mensagem profunda que Deus te deu. Eu quero dar os parabéns a vocês, porque eu tenho viajado pelo Brasil e o mundo, e tem mais ou menos quase 3 semanas que eu cheguei de Portugal, e visitei mas eu sei o que é isso, fique calmo. Só visitei uma igreja dirigida por mulher. Mas eu vi tanta coisa para Deus fazer, e Deus fez, que eu sou grata ao Senhor. Eu quero dizer a este casal lindo, maravilhoso, unidos, que a gente vê assim uma união espiritual. Glória a Deus, que tem tanta coisa para eles fazerem, que eles estão naquele princípio, quando o bebezinho começa a dar os passinhos, que às vezes parece que vai cair para cá, ou vai cair para lá. Fortaleça no Senhor. Existem fronteiras para atravessar. O ministério de Deus não é dentro dessas 4 paredes. É até os confins da terra. Se eu fosse contar para vocês experiências, só testemunho, eu poderia virar a noite toda, emendar o dia seguinte, fazer uma vigília e não terminaria. Porque quando eu nasci, Deus entrou na minha vida. Meu Deus. Então eu vou contar alguma coisa que o Espírito Santo permitiu. Eu comecei a relacionar, o Senhor disse, para. Na hora, eu vou te dizer o que você vai ter que dizer pelos que estão lá. Glória a Deus. E pelo que eles precisam. Obrigada. Obrigada, obrigada, de coração. Aleluia, glória a Jesus. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que eu venho de família católica. Beata, sabe o que é beata? Sabe o que é interior? Eu sou da cidade de Barra Mansa, do bairro da Cutiara, fazenda da Cutiara, a única fazenda grande, enorme. O padre não tinha igreja. E a fazenda tinha um salão central, pouca coisa maior do que essa igreja aqui. E todo mês o padre ia dizer a missa lá na fazenda. E fazia ladainha, fazia tudo, porque não tinha igreja no local. E vocês podem imaginar, os cristãos eram os desprezados da cidade. Meu Deus. Ninguém tinha valor. Não existia. Se alguém soubesse, nem te vendia produto, porque você é crente. Mas a fazenda do meu avô também era assim. Era assim.
E meu pai é casado 2 vezes na mesma família. Casou com a filha mais velha. No primeiro parto, morreu ela e a criança. Ele ficou viúvo e continuou trabalhando na fazenda. Passou alguns anos, pediu uma das filhas mais novas em casamento. E meu avô concedeu, que é a minha mãe. Eu tenho um irmão mais velho do que eu, que é pastor. E dessa união nasceram 18 filhos. Pode pensar o que é isso? Produção de criança. Entendem? Mas nem todos viveram. Ela teve abortos, porque lavava roupa no rio. A friagem prejudicava a geração, e ela perdeu alguns. Mas 15 chegaram à idade adulta. Mas eu sou a segunda. Quando eu nasci, a minha mãe teve febre tifo. E no interior não havia tratamento. Era morte certa. E todos diziam para o meu pai, sabe por que ela vai morrer? E a filha também. Porque você casou com a cunhada. E meu pai, desesperado, acreditava nisso. E quando viu a minha mãe piorar, foi para a porteira da fazenda e estava lá chorando. Mas aonde passa um servo de Deus, Deus está presente. Passou um pastor da Assembleia de Deus de Barra Mansa, que era do outro lado do Paraíba, membro da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E quando ele chegou adiante, o Senhor disse para ele, volta. Você viu aquele homem na porteira? Vai lá e fala para ele da minha palavra. E ele chegou para o meu pai e disse, amigo, eu não sei qual é o seu problema, mas eu conheço um que tem solução para todos os problemas. Seja o que for, se você crê, ele salva, ele cura, ele liberta, ele batiza com o Espírito Santo. Ele salva, ele dá salvação eterna. Aí meu pai olhou para ele e disse, olha, eu não sei nada disso que você está dizendo. Repete esse negócio. E o obreiro fez isso. Obrigado pela acomodação. Aleluia. Você sabe, meu pai olhou para ele e disse, olha, se isso que você está dizendo é verdade, minha mulher está lá dentro morrendo. E minha filhinha não sei se vai viver. Você pode fazer alguma coisa? Se pode, ele abriu a porteira e disse, entra. Mas enquanto meu pai chorava na porteira, a minha mãe morreu. Quando ele chegou no quarto, ela estava morta. Ele foi lá ver o pulso dela, foi ver o coração, mexeu os olhos, levantou, olhou para o meu pai. Quando ele ia dizer tarde demais, o Senhor mandou ele dizer, eu esqueci de te dizer uma coisa, é que esse Deus a quem eu sirvo também ressuscita morto. Aí papai olhou para ele e disse, eu não entendo nada do que você está dizendo. Se você pode fazer alguma coisa, faça.
Deixa eu abrir um parênteses. Eu aprendi uma lição nisso. Eu não prego o que eu não creio. E a minha maior batalha espiritual, desde que eu nasci, foi quando eu fiz 17 anos. Porque com 5 anos, eu orei o meu pai desenganado com pneumonia dupla e Deus curou. Mas quando eu fiz 17 anos, que o meu pastor José Santos disse assim: vem cá, menina. Eu disse: pois não, pastor. Vou te dar posse semana que vem, na frente do círculo de oração. Eu disse: pastor, você está brincando comigo? Ele disse: não, eu não brinco com coisa séria. Eu disse: como o senhor vai tirar mulheres experientes, cabelos grisalhos, de oração, batizadas com o Espírito Santo há tanto tempo, para botar uma menina? Eu não tenho experiência, pastor, não faça isso. Isso não pode ser de Deus. Ele olhou para mim e disse: pois a ele que eu perguntei. E ele disse que era você. Irmãos, eu estou pulando assim, porque o tempo não dá, não. Aí eu fiquei numa tribulação tremenda. Voltei lá atrás, recordei que eu, com 3 anos de idade, eu via o demônio entrar na fazenda, chegar no quarto de depósito de alimento e na cozinha, pegar a panela e virar a panela com comida, jogar sacas de arroz, de feijão, de milho no chão. E eu gritava: mãe, olha ele ali, vai virar a panela. E mamãe não via. Eu gritava: está ali, pai, olha o que ele vai fazer com aquele saco de arroz. E ninguém via. E eu, com 3 anos, via. Irmãos amados e queridos, Deus nos tirou de Barra Mansa, nos trouxe para o Rio de Janeiro, e como éramos do Ministério de Madureira, ficamos frequentando na rua João Vicente 7, Madureira, e foi de Deus. Eu aprendi muito ali. Eu cantei no conjunto de criança com a irmã Dalila. Eu ajudei a irmã Zélia Macalão a fundar a CIB de Madureira. Eu ia para o círculo de oração como se eu fosse adulta como vocês. Eu chegava cedo, eu arrumava a cadeira, eu botava os bancos em ordem, eu botava a campainha na mesa, eu trazia a sacola das ofertas e depois ficava em pezinha lá na porta, como se eu fosse um diácono. E se eu visse a dirigente olhando para um lado ou para o outro, eu ficava assim: acho que faltou alguma coisa. Meu Deus! Eu esqueci alguma coisa. O que será que eu esqueci? E ficava observando para buscar aquilo que estava faltando. Então eu cresci assim. Eu vi a irmã Estacília, não sei se vocês ouviram falar, orar pela minha irmã Ivone e minha irmã Ivonete, as duas com bronquite asmático, e Jesus curou as duas. Eu vi a irmã Dorinha orar um paralítico, e o paralítico pegar as duas moletas, fazia assim, tchum, jogar para um lado, começar a pular e sair correndo pelo meio da igreja. Eu fiz assim: ai, eu queria isso.
Não tinha nem 5 anos. Mas o meu pai adoeceu com pneumonia dupla. Trabalhava no Moinho Guanabara, em São Cristóvão. E nós estávamos numa luta tão grande. E ele ainda caiu na besteira de comprar um radinho. Porque naquela época, assembleiano não podia ter rádio. Nem assistir televisão. Mulher, nem cortar franjinha. Nem usar roupa de manga aqui. Era aqui. Botar calça esporte, nem pensar. Ia ser disciplinada. Homem, botar bermuda, tá fora. Era rígido. Eu fui criada assim. Minha mãe estava de barriga, foi para a ceia na terça-feira, a meia dela rasgou, ela foi sem meia. Na porta da igreja, o diácono olhou e disse: a senhora não pode entrar para a ceia. Ela perguntou: por quê que a senhora está sem meia? Esta era a nossa Assembleia de Deus. Criança, menino, jogar bola de gude, chutar uma bola na rua, soltar pipa, nem pensar. E eu, como menina, aprendi a fazer pipa, soltar pipa, fazer o corte, que o cerol, quebrar aquelas coisinhas de injeção, fazer o pó, ainda fazer, e passar na linha, para meu irmão ir soltar pipa na rua escondido. Eu aprendi a soltar pipa, ainda dar o pique e puxar. Aprendi a fazer estilingue. E quando a minha mãe dizia assim: não sei o que eu vou fazer hoje para essas crianças, eu pegava o estilingue, saía quietinha, e aonde tivesse uma pomba, eu pegava lá. Uma só é pouco para a família, 3 tem que ser no mínimo. Pá! E trazia: tá aqui, mãe. Faz as pombas e faz farofa. Era comida. Eu aprendi isso. Eu fiz, quando criança, um caderno de pensamentos, de poesia e de piada. Vocês estão entendendo? Ninguém fazia isso na minha família, era roça. Meu pai dizia assim: meu Deus, eu não sei o que tem na cabeça dessa garota. Meus irmãos ficavam de castigo porque não fazia trabalho de casa. Eu emendava à noite fazendo o trabalho deles, da escola, para eles não ficarem de castigo. Vocês estão entendendo? Aprendi. Jogava bola. O brinquedo de criança, sabe qual era? Pique. Brincar de pique. Eu tornei-me uma especialista em pique. Um dia na escola, teve disputa de 2 escolas. A escola que vencesse teria um banquete para comer. Eu fiz parte da minha escola. Pequenina, magrinha. Sabe o que aconteceu? Como é que nós ganhamos? Tinha um garoto altão. Fica em pé, meu filho. Acho que um pouquinho mais alto do que ele. Cercando, para não passar com a bandeirinha, para não ganhar.
Eu virei para o rapaz que estava com a bandeira, o garoto que estava com a bandeira do meu lado e disse, me passa a bandeira. Ele me passou. Eu fui para cima do rapaz. Ele vinha para cá, eu ia para lá, ia para cá e para lá. Quando ele abriu as pernas, eu passei pelo vão da perna dele. E passei com a bandeira. E o meu lado ganhou. Isso é vocês conhecerem um pouquinho da minha infância. Mas com 5 anos, fui morar na Rua Primavera 94, em Cavalcante. Meia água, uma família enorme e um quintal. E meu pai na cama, desenganado. Mamãe na cozinha fazendo comida, família pobre. Não sei nem se vocês conheceram aquele fogão que se bota lenha e abana para acender. Quem conheceu isso? Várias pessoas. Era esse o nosso fogão. E mamãe na cozinha para fazer a janta. Meu pai lá no quarto queimando em febre. E meus irmãos menores brincando na sala. Eu fui para a porta do quarto e fiquei assim, olhando meu pai na cama, tremendo e queimando em febre. Aí eu me lembrei de uma frase do pastor: Jesus Cristo é o mesmo. Ele ainda cura toda e qualquer tipo de enfermidade. Só uma palavra Deus requer: crer. Aí eu comecei a receber uma coisa: crer, crer, crer. Só uma palavra: crer, crer, crer. Aí eu olhei para o teto e disse assim: eu creio que aquilo que o pastor falou é verdade. Então ele vai curar meu pai. Eu sozinha na porta do quarto, e meu pai na cama, queimando em febre. Eu disse: eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio. Irmãos, nós não tínhamos nenhum aparelho elétrico, porque a única coisa que meu pai comprou foi um radinho. E na semana seguinte recebeu a comissão da igreja. Tem uma semana para desfazer do rádio, ou vai ser suspenso do diaconato e até disciplinado. Isto era a nossa Assembleia de Deus. Quem está entendendo? Amém? Porque hoje a gente pinta e borda e está aqui dentro. É verdade ou não é? Então, papai recebeu a visita e teve que se desfazer do rádio. Aí, olhando para ele na cama, eu disse: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. E eu comecei a ter uma visão como se alguém tivesse jogando uma imagem no chão. E começou a escrever. E tinha 15 dias que eu havia sido matriculado numa escola particular e comecei a usar o lápis para cobrir letrinhas. Eu não sabia escrever nada. 15 dias. Mas eu ganhei uns pedacinhos de giz. Corri na minha bolsinha, peguei o pedacinho do giz e voltei para o quarto. Estava com uma sainha de 3 babados e fui cobrir as letrinhas que estavam aparecendo no chão do quarto. Corri na cozinha, mamãe temperando a panela. Eu disse: mãe, vem cá, mãe, vem cá. Ela: espera aí, filhinha, que eu estou temperando o arroz. Mãe, pelo amor de Deus, vem cá. E peguei ela pela saia: vem cá, mãe, vem cá. Ela tirou a panela do fogo e foi. Eu disse: vem ver uma coisa.
Quando ela olhou e disse assim, o que é isso? Minha mãe semi-analfabeta, irmãos. Aí eu disse, espera aí, peguei o giz e comecei. Mas não tinha ninguém com a mente aberta que poderia pegar um papel ou uma caneta, um lápis e copiar o que estava sendo escrito no chão. E a minha mãe me viu com o giz e cobri, mas não teve no momento uma inteligência de me tirar, porque eu vinha com essa mãozinha assim, e a beirada da saia apagando e eu cobrindo. E apagou o que estava sendo escrito. Quando parou, eu olhei para minha mãe e disse assim, Jesus vai curar papai. Ela disse, cadê o que estava escrito? Eu olhei, a minha saia estava toda suja de giz. A minha mão, eu cobri e eu apaguei. Criança, sem orientação, inocente. Aí ela olhou para mim, você apagou tudo. Eu digo, eu não sabia como fazer. Mas Jesus vai curar papai. Aí ela olhou para mim e disse, vai, filha, vai agora. Mas eu fui na beira da cama, dobrei o joelho, mas ficava alto para mim botar a mão no meu pai. Eu fiquei em pé, botei as duas mãozinhas aqui na cabeça dele. Eu só disse isso, eu creio, eu creio, eu creio. Jesus vai curar o meu pai. E vai curar agora. Todo mal sai dele, porque ele vai ser curado agora. É Jesus que cura. Aí eu cheguei nos olhos dele e fiz assim, pai, abre o olho. Jesus está te curando. E ele assim, eu digo, abre, pai, o olho, Jesus está te curando. Aí ele abriu o olho, olhou para mim, eu digo, Jesus te curou. Quando eu olhei para ele, a roupa dele, ele estava todo suado, pijama, agarrado no corpo. Ele olhou para minha mãe e disse assim, Edith, pega um pijama para mim que eu vou para o banho. Tomou o banho, trocou o pijama. Enquanto isso, a minha mãe tirou o lençol da cama, trocou fronha, trocou tudo. Ficou curado. Aleluia! Aleluia! Vou pular alguma coisa e vou contar uma segunda fase. Começou e tanta gente na minha casa, e eu não sabia por quê. Vou ser sincera para vocês. Eu, às vezes, ficava com raiva. Que a gente estava brincando lá no quintal. A mamãe fazia de parar a brincadeira, porque chegou visita. E era tudo da igreja. Aí não pode brincar mais, entra todo mundo. Mas tinha algumas irmãs sábias que levava bala, levava pirulito, levava chocolate. E isso a gente gostava. Aí esquecia da raiva de parar a brincadeira. E o assunto eu não entendia. Nós vamos na casa que tem uma menina que Deus usa. Eu começava a conversar com elas. Homem, tudo. E, de repente, a pessoa estava conversando comigo, eu virava, olha, vai acontecer isso, 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 isso. Deus vai te dar isso. Deus está te curando agora. E Deus ia operando. Então, as pessoas iam porque Deus estava me usando. Mas eu não era batizada com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Vou pular mais um pedaço. Cheguei aos 11 anos.
Saímos da Assembleia de Deus de Madureira e fomos para São Cristóvão, porque meu pai arranjou uma casa na Vila da Penha, tinha uma congregação perto e era de São Cristóvão. Comecei a frequentar lá. Mas o trabalho que eu fazia em Madureira, passei a fazer na Penha. Eu arrumava a igreja, eu chegava domingo, que meu pai, sendo pastor, ia mais cedo, porque tinha sempre uma reunião dos obreiros antes de começar o culto. Enquanto eles estão reunidos lá dentro, eu arrumava os bancos da igreja, eu arrumava a toalha do púlpito, eu botava tudo no lugar. Os obreiros chegavam para mim, menina, para com isso, esse banco é pesado, você não aguenta com isso. Não, eu trago devagarzinho. E arrumava tudo. Diga, glória a Deus. Glória a Deus. Aí, vou pular mais um pedaço. Eu fui ajudar a formar o departamento infantil da igreja. Junto com o superintendente Luiz Francisco Fonte, que foi ser missionário na cidade de Arequipa, no Peru. Aleluia! E eu comecei a fazer o curso da APEC, e estudando, me preparei e formei o departamento infantil da igreja. Glória a Deus! Aí, daqui a pouco, me tiraram das crianças. Me jogaram para uma galeria maior do que essa aqui. Não sei se ali cabe 100, mas eu tinha mais de 100 alunas. Tudo jovem, moça. Estou pulando, tá? Quem quiser saber melhor a minha história, compra este livro. Uma Vida com Deus. Antonieta Rosa, é a minha autobiografia. Deus mandou eu escrever o primeiro e já estou escrevendo o segundo. Aleluia! Aleluia! Aí fui para a classe das moças. O superintendente disse para mim, Antonieta, eu tenho que dividir a sua classe. Tem mais de 100 alunas. Não tem nenhuma classe desse tamanho. Eu vou fazer 2 classes de moça. Ai, irmão, quando ele disse isso na classe, parece até que estava ensaiado. A classe se levantou toda. Se o senhor tirar a nossa professora, nós não voltaremos mais à escola dominical. Aí eu parei assim, eu digo, mas não é por minha causa que vocês vêm, sim, é por causa de Jesus. Aí ele parou e disse, tá bom, eu vou pensar. O Senhor disse, aproveita os degraus, bota ela sentada, e aonde der espaço, bota banco e cadeira, e deixa aí para não perder ninguém. Vou pular um pedaço. Quantas moças solteiras estão aqui hoje? Levanta a mão. Ou viúva. Faz assim, ó. Eu quero ver. É porque vocês têm que escutar isso que eu vou falar. Aleluia! Eu estava lecionando uma lição. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. E lá da galeria, nós víamos a classe dos rapazes. Aí uma jovem diz assim, pastora, que situação difícil. Não era pastora, missionária. Que situação difícil a nossa. Aí eu parei. Olha para a nossa classe. Aqui tem moças formadas, preparadas, adulta, até médica nós temos na nossa classe. Agora, olha para a classe dos rapazes. Meia dúzia de gatos pingados. Com quem nós vamos casar? Se não tem homem na igreja. A lição que eu estava ensinando. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis.
eu olhei para elas e disse: domingo que vem eu dou essa resposta. Não vou interromper a aula. E continuei. Irmãos, eu orei a semana toda. Você sabe quando Deus se cala? Deus se calou. Toda madrugada eu levantei. E Deus não falava nada. Eu vinha para a palavra e Deus não falava nada. Eu nunca tive uma experiência dessa. Quando chegou no sábado, eu não consegui dormir. Eu passei de sábado para domingo orando. Quando foi mais ou menos umas 4 horas da manhã, eu disse: Deus, a tua palavra diz que tu responde à oração. Que eu vou dizer para aquelas moças? Me diz alguma coisa. Eu já ensinei para não você prender a um jugo desigual. Irmãos, eu vi aquele vulto do meu lado. Virou e disse para mim: vai, ajunta as flores da minha casa. Cuida delas. Prepara elas e sai ao campo. Nenhuma delas ficará solteira. Recebe, gente. Aí eu marquei, eu amanheci na igreja. Fui na casa do pastor. Falei com ele. Ele disse: o que você quer fazer? Eu quero que o senhor abra oportunidade para mim ir para a rua com as moças. Eu vou evangelizar. E Jesus vai salvar. Glória. Aí ele disse: mas o que você vai fazer com esse grupo de moças na rua? Eu disse: é isso que eu vim lhe pedir. Eu quero que o senhor libere 2 homens da igreja, só 2. Eles não precisam se preocupar. Eu quero homens sérios, de responsabilidade. Eles não vão pregar, eles não vão ler a palavra, eles não vão orar. Somente para que os de fora vejam que as mulheres que estão ali têm dono. Não são igual cachorro de rua, solto, sem dono. Esses 2 homens representam respeito. Tem 2 varão aqui. Eu disse para o pastor: Deus criou primeiro o homem, depois a mulher. Deus não criou o homem por causa da mulher. Criou a mulher por causa do homem. Deus tirou a mulher do homem e entregou a ele. Não tirou do pé para ele não pisar. Não tirou da cabeça para ela não ser mandona. Nem brigona, nem encrenqueira. Cada um pega a sua parte. Aleluia! Mas o que Deus fez? Deus tirou do lado da costela. Sabe para quê? Chega aqui um pouquinho, senta aqui nessa beirada. Olha aqui, para fazer isso. Amar, acariciar, obedecer, estar junto. Sabe o que ele disse? Antes de ter sogra e sogro, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ainda não tinha nem pai nem mãe, mas Deus já deu a ordem. E por que a mulher quer mandar? Está aí, leia o livro que eu escrevi, O Julgamento Universal de Eva. Eu faço parte da Academia Evangélica de Letra. Só tinha 2 mulheres na reunião, eu e a esposa do presidente. Eu enfrentei uma média de 100 homens, quase.
Obrigado, filha. Quando eu apresentei, lancei o meu livro, levantou um acadêmico. Os acadêmicos são da cadeira de cima, irmão. Não é qualquer pessoa que entra para a academia, não. Você tem que ser estudioso, você tem que ser formado, você tem que conhecer o idioma, você que tem que estar preparado e prova que você pode concorrer a uma cadeira na academia. E eu fui convidada. Entrei. Quando eu lancei esse livro, levantou um homem, militar, político, formado, da cadeira de cima, e disse assim: professora, eu acho que só tem uma coisa na criação que Deus fez errado. Eu estava de pé, lançando o livro. Eu disse: bem, a meu ver, tudo que Deus faz é certo. Mas se você vê alguma coisa errada, você está diante de acadêmicos. Fale. Ele disse: Deus não deveria ter criado a mulher. O erro de Deus foi criar a mulher. Gente, vocês me trouxeram para testemunhar. Eu tenho que dizer algumas coisas. Aí eu disse: você acha que foi um erro de Deus criar a mulher? Por quê? Eu perguntei para ele. Ele disse: porque se Deus não tivesse criado a mulher, o pecado não tinha atingido a humanidade. Eu olhei para ele e disse: quanto tempo você tem de acadêmico? Ele falou. Eu disse: você já leu a Bíblia? Ele disse: já. Eu disse: então você não prestou atenção ao que você leu. Eu fui, mostrei, provei para ele. O pecado não começou no Éden. O pecado começou no céu. Com Satanás. E foi ele que foi no Éden enganar a mulher. E por falar nisso, eu disse para ele: onde é que estava Adão? Que só tinha ele e a mulher dele. Eu só queria que Deus me permitisse ser mãe dele meia hora lá no céu. Aí ele perguntou para mim: por quê? Porque ele merecia uma palmada, ele não tinha uma mãe para dar. Por que ele merecia a palmada? Eu disse: que homem, tendo a única mulher no mundo, que foi criada dele para ele, ele deixa lá conversando com serpente. Você está entendendo? Eu disse: ele merecia. Eu digo: vou te dar mais uma razão. Porque ele merecia as palmadas. Aí ficou todo mundo assim. Irmãos, ensinar para homem não é fácil, não. Eu tenho experiência. Aí eu disse: ainda tem mais uma coisa. Na primeira oportunidade, Deus não chamou Eva, ele chamou Adão. Onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz no jardim, temi e me escondi. Aí o Senhor disse: por quê? Porque estava nu. O Senhor perguntou para ele: quem te mostrou que você estava nu? Prestem atenção. Deus estava dizendo para ele: só existe vocês dois e eu, que criei vocês. Eu sou formada em teologia, sou mestrada pelos Estados Unidos.
Não estou falando isso para me gloriar. É para vocês saberem que eu não estou dizendo besteira. Era a dispensação da inocência. O homem não tinha consciência de pecado. Vocês estão entendendo? Deus perguntou, quem te mostrou que você estava nu? Deus estava dizendo, você está na inocência. Eu não te dei consciência do bem e do mal. Ainda. Aí ele olhou para Deus e disse, ou fez assim, a mulher, olha o erro dele, que tu me deste. Ele acusou o que era parte dele e que Deus deu para a felicidade dele. Vocês estão entendendo? Deus olhou para a mulher e perguntou, como é que se deu isso? Ela, de cabeça baixa, chorando, respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Mas antes dela dizer isso, o Senhor perguntou para ele, comeu você do fruto que eu disse para não comer? Não foi para ela que Deus falou, falou para ele. Ele que tinha que tomar conta dela. Mulheres, seja submissa a seu marido. O homem é o cabeça. Eu diria que as mulheres levantassem a mão agora. Pegue a outra mão. Bate uma salva de palmas. Sabe para quem são essas palmas? Para os homens. Eita! Glória! Nós temos que honrá-los. Eles foram criados primeiro. Não foram eles, foram criados por causa da mulher. A mulher foi criada por causa deles. Mas só que eles têm que ser sábios. Presta atenção. Não foi tirada do pé para não ser pisada. Não foi tirada da cabeça para não ser mandona, brigona, encrenqueira. Foi tirada da costela. Mas eles têm que entender que costela é osso. E osso é duro de roer. Ainda tem que entender outra coisa. Outra coisa. Vem cá, você que está com uma mulher aqui pertinho. Chega aqui, para todo mundo te ver. Eu quero que todos te vejam. Aqui, dá uma ajoelhadinha aqui. Como é seu nome? Kátia. Kátia, tira isso aqui um instantinho. Eu gosto que as pessoas compreendam. Eu sou professora. Eu disse que o homem é o quê? Cabeça. Muito bem. Ela foi tirada de onde? Da costela. Costela é o quê? Osso. E a mulher, o que é? Olha aqui, olha, suspende assim. Aqui. Ó. Isso é esse pedacinho aqui, ó. Pescoço. Olhem para mim. Aqui está a cabeça. Para cá. Se esse pescoço não for duro, ela movimenta a cabeça para onde quiser. Obrigada, linda. Obrigada.
Teve uma esposa que a geladeira quebrou. O marido chegou em casa, ela disse, olha, não tem água gelada, a comida de ontem estragou, nossa geladeira queimou, temos que comprar uma geladeira urgente. Ele disse, nem me fale, não tem dinheiro e nem tão cedo vamos comprar outra geladeira. Ela ficou quieta. No dia seguinte, quando ele chegou, meu filho, a comida de ontem estragou toda. O refresco está quente, está tudo assim. Sem geladeira é difícil. Ele disse, já te falei, não temos dinheiro. Não vamos comprar geladeira agora. Ela ficou quieta, não falou nada. No outro dia, ela fez a comida do jeito que ele gostava, botou na mesa. Chegou para ele e disse assim, benzinho, vamos dar uma saidinha depois da janta? Ele disse, onde você quer ir? Dá uma voltinha aí pelo comércio. Dá uma olhadinha o preço que está a geladeira, para a gente começar a juntar para comprar uma. Ele disse, gente, não tem dinheiro, já te falei. Eu sei que a gente não tem, não vai comprar, para a gente ter noção de quanto vai precisar. Não fica triste, não, só para a gente dar uma olhadinha, vamos. Aí dei uns beijinhos nele, um abraço. Olha o pescocinho maleável. Entendeu? Ele disse, tá bom, vamos. Foi. Rodaram o comércio, chegou numa loja, cheia de geladeira, entrou e viu escrito num assim, promoção. Aí ela perguntou quanto é? Tanto. Aí o vendedor chegou, ele parou perto assim, ficou olhando. Aí o vendedor olhou para ele e disse, olha, hoje é o último dia da promoção dessa geladeira. O preço é tanto. E essa é a última da promoção. Se o senhor quiser aproveitar, a gente divide até em 10 vezes para pagar. E ela orando. Aí disse, bem, será que Deus não preparou isso para nós? E o vendedor esperto disse, chega até aqui. Pegou ele pela mão, levou ele na mesa do chefe. Aí disse, só temos uma geladeira, é a última. Dá para o senhor melhorar alguma coisa para ele? Aí pergunta para ele, quanto o senhor pode pagar? Eu disse, não posso pagar nada no momento. A gente faz o seguinte, primeiro o senhor paga em 60 dias. E a gente divide 10 depois desse. Fazemos por tanto. E a mulher está lá do lado orando. Quieta. Aproveita, amigo, é a última. Está em oferta. Comprou a geladeira. Será que as mulheres estão me entendendo? Não é discutindo, não é brigando, não é fazendo desaforo, nem indo para a cama dormir descosta para ele, porque está com raiva. Nada disso. É o pescocinho. Vocês estão entendendo? Vence. Fui para o ar livre com aquelas 100 moças. Chegamos antes das 3 na igreja. Eu disse, se vier de chinelo, não vai. Deixa a roupa velha em casa. Bota a melhor roupa que vocês tiverem. Peguei as cabeleireiras, arrumo o cabelo dessa daqui. Arrumo o cabelo delas. Todas arrumadas. As que tocam, pega os instrumentos. As que cantam, prepara dueto, quarteto, e o conjunto vai cantar na rua. E os 2 irmãos foram conosco. Onde é que vai ser o ar livre? Em frente ao parque. É para lá que a rapaziada vai.
Tá certo? Se eu quero pescar peixe, eu tenho que ir no mar. Certo? Começamos cantando e as meninas tocando, uma pandeiro, outro violino, outro instrumento de sopro. Daqui a pouco eu estou vendo a rapaziada vindo. Outra assim, como ele está ali, ó, olha lá. Tá vendo? Tudo assim à volta. Mas eu fiz elas me prometerem uma coisa. Ninguém vai namorar ninguém. Então, por que a gente vai evangelizar? Para Jesus salvar. Eu disse, vocês não sabem quem é joio e quem é trigo. E no meio do trigo pode vir joio e ter união desigual. Então, nós vamos cuidar deles até vermos fruto do Espírito. E Deus vai indicar quem é quem para quem. Mas vocês estão pensando que mulher é boba? Mulher tem um sexto sentido. 9 aceitaram Jesus ali no ar livre. Fui eu que fiz o apelo. E foram os mais bonitos. Mas elas já estavam todas assim, ó. Porque prometeram namorar ninguém. Esperar ver o fruto. Estão entendendo? Aí uma disse assim, não, pastor, a gente está só comentando. Eu digo, não tem nem que comentar. Só orar. Aí eu peguei as 2 mais sapecas do grupo. Vem cá. Toma aqui. Esses folhetos, esse folheto. Todos aqueles que não aceitaram e os que estão lá no parque, vocês convidam para nos acompanhar para um lanche na igreja. E eu deixei uma dúzia de irmãs fazendo lanche na igreja, preparando o salãozinho, preparando tudo. E mandei reservar os 4 bancos da frente. Levei todo mundo. Chamei elas e disse, olha, eles vão sentar no meio, vocês vão sentar na ponta. Não deixa ninguém sair. Trata eles bem, porque peixe morre pela boca. Aleluia! Deram lanche, deram refresco, deram bolo, deram sanduíche. E eu, com todo prazer, trouxe o pastor, apresentei para eles. E fui, arrumei o lugar, arrumei tudo, botei lá. O pastor pregou sobre Daniel e os seus amigos. Como é que Deus preparou e a fidelidade deles. Falou sobre José, como Deus usou para salvar o povo da época. E disse, eu estou tão feliz, tem um grupo de rapazes aqui ouvindo essa mensagem. Para eles. Quantos aceitaram Jesus lá na rua? Os 9 levantaram. Aí, o pastor pediu, eu quero 9 obreiros para apertar a mão deles, dando as boas-vindas. Aí, pode sentar. Os que vieram, que não aceitaram, fica de pé. Ficaram de pé, mais 10. Aí ele disse, de vocês, quem quer ser um Daniel? Quem quer ser um José? Quem quer ser um Sadraco, um Mesaque, um Abednego? Quem quer entrar numa fornalha e não ser queimado? Os 10 levantaram a mão. No primeiro dia, Jesus salvou 19 rapazes. E ainda tinha alguns da igreja namorando gente de fora e até noivo. Vamos jejuar por eles. A deles estão aqui dentro. E Deus fez vir tudo. Irmão, Deus transformou aquela turma em obreiro. Pastor, missionário.
que está faltando aqui, hein? Sair das quatro paredes. Eu pedi no Natal para fazer uma cantata dentro do quartel dos marinheiros, na Avenida Brasil. Eu fui falar com o comandante. No dia da festa deles, botei as meninas lindérrimas. Ensaiei hinos de Natal. Botei uma para declamar uma poesia de Natal. Levei até uma criança. Olha, eu digo, Jesus vai encher a nossa igreja de militar. E salvou uma turma de marujo. Aleluia! Onde é que está o teu marido? Está lá fora. Você não evangeliza, você não fala, você não prega. Você não dá folheto, você não faz nada. Jesus, me dá um marido de bom para cima. Leia meu livro. Veja o que eu fiz com português católico, criado lá aos pés de Fátima. Veja as provas que eu fiz com ele. Já aceitei Jesus, agora você me diz um não, ou me diz um sim. Eu digo, ainda não está preparado, ainda falta. Falta o quê? Se preparar para batizar. Glória. Se preparou, batizou, e agora? Você me dá um sim? Ainda falta. Está faltando o quê? Leia aqui, está escrito aqui. Falta o batismo com o Espírito Santo. Como é que eu consigo isso? Tem que ir para a oração, tem que ir para a vigília, tem que se consagrar. Jesus vai e batiza com o Espírito Santo. Ele disse, e agora? Você me dá um sim? Eu digo, ainda não, ainda falta. Falta o quê? Falta o céu confirmar. Porque Deus pode ter usado a tua paixão por mim para te salvar e você não ser para mim. Ele olhou para mim e disse, essa não. Eu disse, essa sim. Você vai comigo numa igreja. Eu peguei uma favela braba, cheia de bandido, cheia de vala, da pesada. Eu disse, só quero que ele dê uma palavra contra. Eu vou dizer para ele, vai em frente. Porque esse é meu povo. Pobre, necessitado, que Deus mandou que eu fosse por todo mundo. Ele não reclamou, ele não disse nada, com todo carinho, com toda compreensão. E não tem esse negócio, não disse. Sim, beijinhos e abraço e passa a mão, que eu não sou sabonete. Vocês estão me entendendo muito bem, vocês são inteligentes. Entramos na igreja, era oração, no morro. Estava todo mundo ajoelhado, só o porteiro de pé. E tem uma coisa, eu estou vendo aqui, ó, homem sentado do lado de mulher, estou vendo aqui, olha lá em cima. Você está pensando que a Assembleia de Deus era assim? Mulher de um lado e homem de outro. Não sentava junto de jeito nenhum. Ele chegou, queria ajoelhar do meu lado, e eu disse, teu lado é o de lá, e o meu é o de cá. Com 15 minutos que nós estávamos de joelho, não era púlpito assim. Era aqueles púlpitos tipo antigo, igual caixote. Não vê nada daqui para lá, só aqui em cima. Com 15 minutos, Deus tomou o dirigente e disse, homem, tu que entraste a primeira vez neste lugar, vindo buscar confirmação de uma aliança, tu escolheste uma joia que é minha. E eu vou permitir a aliança. Mas não brinque.
Não tenta impedir os seus pés, nem o ministério que eu dei a ela, porque senão eu te recolho. E ele, português, muito branquinho, eu olhei assim de lado, estava a orelha vermelha, nariz vermelho, as lágrimas descendo. E ele doido perguntando, foi para mim que Deus falou? Não foi para mim? Quando ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu fiz assim, ó. Estão entendendo? Aleluia! Aí ele disse, agora, você vai me dizer um sim? Agora vamos conversar. Foi a primeira vez que eu entrei com ele numa lanchonete para fazer um lanche. Numa lanchonete não dele, porque ele tinha uma lanchonete. Aí ele disse, dessa vez eu vou ouvir um sim? Eu disse, depende. Aí ele disse, depende de quê? Eu disse, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho casa, eu tenho cama, eu tenho tudo. Você quer me tirar da casa do meu pai? O que você tem para me oferecer? Ele olhou assim para mim. O que você tem para me oferecer? Você vai pedir uma moça em casamento? Você tem que se preparar. Você está formando uma família. Você está tirando ela da proteção do pai e da mãe. Aí ele ficou sério, ele não esperava essa pergunta. Ele virou e disse assim, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho alguma coisa. Eu estou pagando um apartamento, já comprei um jogo de sofá, já comprei isso, já comprei aquilo. Mas eu tenho um açougue com sócio, eu tenho uma lanchonete com sócio, tal, etc. Aí ele foi falando assim, mas ficou sem graça, porque não esperava uma pergunta dessa. Nenhuma mulher pergunta. Qualquer bobalhão você pega e depois que quebra a cara, vem para a igreja para orar. Aí eu olhei para ele e perguntei, já que eu te perguntei, você não vai me perguntar o que eu tenho? Ele disse, você me perguntou o que eu tenho, o que é que você tem? Eu disse, tudo. Aí ele olhou para mim e disse assim, você falou tudo? O que representa tudo? Eu disse, eu sou mulher. A mulher tem que cuidar da roupa de cama. A mulher tem que cuidar das panelas, dos talheres. A mulher tem que cuidar de tudo que é concernente à complementação da casa. E eu já tenho até o vestido de noiva pronto. Ele disse assim, você já tem um vestido de noiva? Já tenho. Pronto. Então, a gente pode marcar o casamento imediato. Eu disse, não, senhor. Você tem que comunicar com o meu pai. Eu tenho dono. Você tem que ir lá falar com o meu pai. Você tem que comunicar com a sua família em Portugal. Irmãos, vou contar minha falha. Eu tinha um receio com o português. Eu queria casar com um brasileiro. Porque eu só conhecia português, carvoeiro, vendedor de banana, vendendo linguiça nas portas. Só gente, eu tinha uma má impressão deles. Eu disse assim, você é mais um. Vocês estão entendendo? Mas não, irmãos. Está aqui. Se alguém quiser, pode ler o que está escrito aqui. Aliançada com Deus.
Em agosto vai fazer 9 anos que eu estou viúva. Se eu contar para vocês o tipo de proposta que eu já recebi, e não é de qualquer um, não. Pastor de igreja, de frente, de ministério. Teve um que mandou até a filha me conquistar para ele. E aí, há 3 meses atrás, eu fui pregar numa igreja, o cara separado da mulher, divorciado, me pedindo oração, tem um filhinho de 6 anos, virou para mim e me perguntou assim: a senhora está recebendo currículo? Olhei para a cara dele e perguntei: o que você perguntou? A senhora está recebendo currículo? Eu disse para ele: só tem uma resposta para você. Não há vaga. Só isso. Não há vaga. Eu aprendi 2 coisas muito importantes. Toda mulher que quiser ser instrumento de Deus tem que aprender 3 coisas em primeiro lugar. Crescer sobre o cajado do pai. Quando casar e o pai entregar para o marido, crescer sobre o cajado do marido, seja submissa. Terceiro, cajado espiritual, que é o eterno. Quem fica, namora esse aqui hoje, esse aqui amanhã, esse aqui depois, esse depois. Você não quer ser feliz. Você não quer formar família. Você quer brincar de sexo. E Deus não criou o sexo para isso. É macho e fêmea, com uma finalidade. Estão entendendo? E aprendi outra coisa. Não se cospe no prato que se come. Chegamos a 4 mulheres na academia de letra. E um dia o presidente disse para mim: Antonieta, temos uma reunião tal dia, você não pode faltar. Mas não me disse o tipo de reunião. Eu me arrumei e fui. Quando eu cheguei lá, irmão, tinha mais de 12 líderes de ministério. Não era pastor de uma igreja. Meu Deus. Era líder de ministério. E um chegou a levar para mim um diploma de bispa. Espera aí. Que negócio é esse? O presidente levantou para mim e disse assim: nós estamos aqui para te fazer uma proposta. Uma proposta? Pois não. Eu em pé. Olha para cada um de nós, escolhe em qual dessas igrejas você quer ser consagrada pastora. Eu parei assim, eu gelei. Eu disse: como é que é? Escolhe em qual dessas igrejas você quer ser consagrada pastora. Eu digo: mas eu não estou procurando isso. Aí um disse assim: nós não entendemos como é que você dirige igreja, apresenta criança, faz casamento, faz, como é que se diz, funeral, faz isso, faz aquilo outro. E a tua igreja não tem coragem de te consagrar pastora? Eu olhei para eles e disse: mas eu serei consagrada pastora. Aí um disse: como? Se a tua igreja nem apoia o ministério feminino. Eu disse: não é a igreja que vai me consagrar.
Quem falou comigo é o dono da igreja. E disse que eu serei a primeira a ser oficialmente consagrada pastora. Aí eles deram uma risada. A Assembleia de Deus não honra a mulher. E falaram a opção de coisa, deixei eles falarem. Eu disse, eu quero agradecer a consideração de vocês. E estava um lanche na mesa. Eu peguei um prato e fiz assim. Eu aprendi com meu pai que a gente nunca deve cuspir no prato que come. Eu disse para eles, tudo que eu faço é porque eu estou debaixo do cajado do meu pai, do meu marido e do meu pastor. Eu não posso aceitar isso. Isso seria uma desonra para as Assembleias de Deus no Brasil. Ele disse, aí um disse assim, mais do que você está sendo desonrada? Você ainda espera mais? Eu digo, não. Eu espero na palavra do que Deus falou comigo. Eu sou ovelha do pastor Silas. Tem alguém aqui que conhece ele desde criança? Levanta a mão. Tem aqui somente uma. Eu sou mais velha do que ele. O pai dele, eu fui ajudante dele no seminário, no IBP. Fui aluna dele. Ele não me chamava de Antonieta, me chamava de Tuninha. Ele me abriu espaço dentro do IBP, eu fui professora do IBP. Eu disse, meu Deus, que coisa. Mas o filho dele, desculpe a palavra que eu não gosto nem de usar, machista demais. Todo culto que ele pregava era uma surra em cima das mulheres. Eu não sei o que há na cabeça das mulheres que elas cismaram de querer ser apóstolas. Jesus não escolheu apóstolas. Jesus não fez isso, Jesus não fez aquilo. Toda vez, quando eu saía, eu era a única mulher no campo que dirigia a igreja e abria a igreja. As pessoas chegavam para mim e diziam, você apanhou hoje, hein? Eu disse, eu não. Ele está batendo na noiva que não é dele. E um dia ele tem que responder para o noivo. Para encerrar esse pedacinho. Sabe quem foi a primeira pessoa? Diga, primeira. Que ele consagrou. Quando substituiu o pastor José Santo. Aqui. A pastora. Seja pescoço e deixa o homem ser cabeça. Está entendendo? Eu não sei se eu já passei da hora. Não me disseram até que hora que eu tinha que falar. Vou contar só mais uma experiência. Covid está aí. No mundo inteiro. Eu fui a Brasília com a minha secretária, preguei em várias igrejas, voltei de avião. Dentro do avião já estava assim, me sentindo meio amuada. E era meu aniversário na outra semana, fizeram uma festa para mim. Por falar em aniversário, a pastora da vossa igreja vai pregar no meu aniversário. Eu escolhi você. Escolheu a mim. Eu escolhi.
Você sabe por quê? Eu vejo nela pureza e sinceridade. Ela é um vaso escolhido. Ela traz a marca de Cristo. Ela já pagou um preço para estar aqui na frente. Ela tem café no bule. Eu disse, eu quero ela. Estarei lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, aí, o pastor Elisete já está até anunciando. Irmãs queridas, preste atenção. Eu peguei o Covid. Fui para o hospital lá no Meia. Fiquei internada e foi confirmado. E a minha secretária quase enlouquece sem saber o que fazer. Deus me deu 2 filhos homens. Um é missionário em Portugal e o outro é pastor em Boston, já há mais de 20 anos. E meu marido está na glória. E eu casei 10 moças desamparadas. Saíram da minha casa casadas e algumas delas o marido são obreiro. Então, eu estava sozinha. Mas eu abri uma editora. O Senhor mandou eu abrir. Tem dinheiro? Não. Tem patrocinador? Não. Tem oferta? Não. Mas eu tenho obediência. E o que nós lemos aqui? O que aconteceu com Pedro e João? Olha para nós. Não temos nem ouro nem prata. Mas o que temos, isso te damos. Meu Deus. Faz parte do capítulo que foi lido hoje. Olha para nós. Está entendendo? Dá a mão, levanta. Eu construí uma igreja que a venda do terreno, o cara só vendia em dólar. E o meu pastor estava construindo a matriz. E eu não tinha mais aonde botar os membros da minha congregação. Eu levava plástico e jornal e forrava na calçada da rua e botava as classes de criança na rua. Vocês querem testemunho, não é isso? Se vocês deixarem, eu emendo a noite inteira. Você sabe de uma coisa, eu pedi ao pastor, pastor, me permite alugar um galpão ou comprar um terreno para construir uma igreja na Vila da Penha. Ele disse, Antonieta, não podemos, estamos em construção da matriz, não tem dinheiro, não dá, é trabalhador, é mão de obra, é tudo. Aí eu olhei para ele e disse assim, pastor, eu falei em dinheiro. Ele olhou para mim e disse assim, não, mas ninguém faz nada sem dinheiro. Eu disse, mas pastor, com todo respeito, o senhor é o dono do dinheiro? Ele disse, claro que não. Mas quem está me mandando fazer é o dono do dinheiro. Ele disse, mas como é que você vai comprar terreno ou alugar se não tiver dinheiro? Ele vai dar. Mas eu não posso fazer nada sem a sua permissão. Eu estou debaixo do seu cajado. Aí ele olhou para mim e disse assim, tá, então vai, faz. Eu disse, não. Com esse faz eu não faço. Aí ele disse, o que você quer? Eu quero que o senhor diga diante do ministério da igreja que o senhor me deu autorização ou para comprar uma área para construir a igreja ou alugar um galpão, porque não cabe mais. Mas que o ministério saiba, pastor. Porque se eu sabe o que vão dizer? Que eu estou construindo uma igreja para mim. E eu não estou fazendo isso. Aí ele parou assim e disse, olha,
domingo de manhã, reunião de obreiro, vem com teu marido. Eu fui. Sentei lá atrás. E meu marido me conhece. O que ele fez? Não é aqui sua mão. Segurou a minha mão aqui e não soltou. E disse, não se mete nada, não fala nada. Deixa ele agir como ele quiser. E estava uma encrenca ministerial para resolver. E Deus me dando uma palavra para os obreiros. E ele segurava a minha mão, fica quieta. Estou quieta. Ai, irmão, mas não sei o que aconteceu. De repente, ele soltou a minha mão e eu explodi. Em pé. E Deus me tomou em profecia. E deu a resposta que o ministério precisava para a causa. Aí, quando eu terminei, sentei. Pastor Matias levantou e disse assim, vocês entenderam? Quem ainda não for recebido ministerialmente, a única mulher que está presente, Deus levantou e resolveu o problema. Aí meu marido segurou a minha mão e disse assim, você não tem jeito, não. Só Deus mesmo. Eu disse, filho, com Deus eu atravesso até o mar. Resolveu. Aí no final ele falou, mas ele foi assim tão enfático. E disse para mim, disse para todos os obreiros e para mim, não temos dinheiro, já disse para ela que não temos dinheiro, tesouraria está sem dinheiro, não podemos comprar nada agora, mas ela disse que só quer permissão. Eu disse, pastor, me dá licença, me dá uma palavra. Ele disse, vem aqui à frente. Eu fui à frente. Além do que eu disse, senhor, eu tenho 4 coisas para dizer. Ele olhou para mim e disse assim, diga, primeiro, eu quero lhe prometer que não vou tirar oferta em nenhuma congregação do campo, para que indiretamente prejudique a construção da matriz. Segundo, não vou trazer uma nota, nem de uma agulha, para que a tesouraria da igreja pague. Eu disse para ele. Terceiro, a última contribuição, saldo, do último mês, que é esse, que ainda não acabou, que o senhor está me dando autorização para agir, o valor desse mês, eu darei todos os meses, até eu lhe chamar para inaugurar a igreja. Foi a terceira coisa. Quarta coisa, ele disse o que é? A quarta coisa, eu não comprarei nada no meu nome. Eu sou contadora. Até o dia 5 de cada mês, eu te trago o balanço com todos os documentos anexos. Ainda tem uma quinta coisa, pastor. Ele disse o que é? Eu não quero o meu marido como tesoureiro. Eu quero que o senhor me indique um tesoureiro. Porque é muito fácil complô de casal. E depois a pessoa disse, marido e mulher, só podia fazer isso. Não, meu marido não será o tesoureiro. E ele não tem necessidade de dinheiro da igreja. E eu trabalho. E o mês que não der para trazer aquilo que eu estou te prometendo, eu pego o meu salário e trago. E eu cumpri isso. E fiz uma igreja de 3 andares. E abri mais de 50 subpontos.
E Deus ainda me mostrou uma cidade. E disse, vai nessa cidade e levanta o meu altar. Mas Deus não me deu o nome da cidade. Deus não me deu o nome do estado. Só me mostrou a cidade. Eu comecei orando, onde? Perguntava para um, ninguém conhecia. Eu explicava como era a cidade e ninguém conhecia. Aí eu conversando com uma professora, irmã Conceição, eu digo, irmã, me ajuda em oração, porque Deus mandou levantar o altar de uma cidade, mas Ele não me deu o nome da cidade e nem o nome do estado. Isso está aqui, vai, levanta o altar. Está cheio de membros que não tem aonde frequentar. Quando eu contei para essa irmã professora, ela disse, eu conheço uma cidade assim como você está falando. Eu te conheço? Onde? Ela disse, no Espírito Santo. Espírito Santo? É. A cidade se chama Castelo. Eu disse, vamos lá comigo, eu tenho meu carro, tem motorista, tem tudo. Ela disse, eu vou. Eu peço meu marido para ir junto, ele é motorista também. Fiz uma comissão e fui. Quando chegou na entrada da cidade, o Espírito Santo me visitou dentro do carro e disse, para o carro, antes de entrar na cidade, e ore, e já vai expulsando a legião. Estende a mão para aquele morro, porque é lá que é feita as feitiçarias. E eu orei. E o Senhor falou para mim, já tem um lugar reservado para levantar o meu altar. Irmãos, eu visitei a cidade toda, eu rodei tudo, eu orei tudo. Eu disse, aonde está esse lugar? E o Senhor disse, é no centro da cidade. Você sabe o que é correr porta por porta e você não achar uma porta desocupada? Voltar pelo outro lado e não achar nada. Atravessei a ponte para o outro lado, não achei nada. Voltei e vi uma barraquinha de caldo de cana, que vendia caldo de cana e pastel. Eu digo, vamos parar aqui. Pede um caldo de cana, cada um de vocês, paguei o pastel. Enquanto eles estão tomando caldo de cana e o rapaz fazendo lá pastel, eu fiquei olhando à volta, vi uma escadaria, uma igreja católica enorme lá em cima. Luxo. Eu olhei à volta, aí eu olhei de frente e vi uma grade enorme. Talvez nesse comprimento que está aqui, fechado, e dentro estava exposto roupa, como se fosse um bazar, uma vitrine. Aí eu perguntei para o rapaz do caldo de cana, essa loja não abriu hoje, não? Ele disse, não, isso aí não é uma loja, não. Eu disse, aqui é o quê? Ele disse, é o único cinema da cidade que está fechado há 10 anos. Eu disse, como é que é? É o único cinema da cidade que está fechado há 10 anos. Eu perguntei, quem é o dono? Ele disse, o dono não mora aqui. O dono é um médico. Mora em Campinas, em São Paulo. Eu digo, e quem é responsável pelo cinema? Ele disse, tem uma casa de imóvel aqui que é responsável, mas ninguém se interessa. Eu disse, e essa exposição que está aí? Ah, é o padre que coloca aí no final de semana para vender, pede permissão. Eu disse, me dá o endereço dessa casa de imóvel. Ele me deu o nome da pessoa. Peguei a equipe que eu levei na Kombi, deixei orando na praça e levei 2 pessoas comigo. Eu conversei com um homem e disse, eu queria ver por dentro, o senhor me mostra? Agora. Quando eu
botei o pé dentro, o Senhor disse, este é o lugar. Em cima, uma máquina enorme de filmagem. Aí eu olhei e vi que tinha uma porta. Eu disse, o que tem do lado? Ele disse, um apartamento. Eu disse, eu quero ver também. Ele me levou. O Senhor disse, aqui você faz a sala, o apartamento pastoral. E lá embaixo o salão. Eu disse, me dá o nome do dono. Me dá o telefone dele. Ele disse, olha, semana que vem ele vai estar no Rio, vai ter uma reunião de médico. Me dá tudo. Entrei em comunicação, levei uma máquina fotográfica, fotografei tudo que estava estragado. Estragado, diga, estragado. Não é o que está bonito, não. É o que está estragado. Banco rachado, parede, tudo, porta com defeito, coisa enferrujada, tudo. O Senhor disse, fotografa tudo. Fui ver o apartamento, 4 quartos. Poxa, dá para o pastor, se tiver filho, tem aqui, ainda pode fazer um quarto de hospedagem. Eu já fui vendo tudo pronto, irmãos. Voltei com aquilo, mostrei para o pastor José Santos. Ele disse, Antonieta, minha filha, olha aí quanta coisa estragada para consertar. Em outro estado, ainda você não sabe por quanto ele vai alugar. E quanto vai gastar para botar isso? Eu disse, pastor, esquece do gasto. Eu já disse para o Senhor, quem está mandando ver isso é dono do dinheiro. Irmão, eu aprendi a confiar. Presta atenção. Semana seguinte eu estava com um médico, uma reunião de médico. A pergunta que eu fiz para ele, quanto tempo faz que o senhor não visita o seu imóvel? Ele disse, tem muito tempo que eu sou médico, eu trabalho no hospital, eu tenho uma clínica, tem isso, tem aquilo. Aí eu puxei as fotografias de tudo que estava estragado. Mostrei, olha como está o seu imóvel. Ele disse, tem 10 anos que está fechado. Eu disse, mas eu me interessei por ele. Aí ele virou e disse assim, a senhora quer comprar ou quer alugar? Eu disse, eu não tenho condição de comprar, mas eu queria alugar. Mas depende do senhor. Porque, para mim usar, aí eu fui passando as fotos, tem que consertar isso, consertar isso, consertar isso. Eu vou ter que gastar um dinheiro para consertar, para usar. Então, dependo da sua benevolência para refazer o seu imóvel, para eu começar a lhe pagar um aluguel. Aí ele olhou para mim e perguntou, o que a senhora quer fazer lá? Eu disse, uma igreja. E ainda quero o apartamento, que está assim, 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 assim. E vou reformar também, até a escadaria de subida. O homem parou, olhou as fotos, foi olhando, olhando. Olhou para mim e disse, eu te dou 6 meses, sem você pagar nada, para você reformar. Eu digo, aperta a mão, negócio fechado. E depois, ele disse, eu dou um aluguel baixo, até você botar o negócio. Quando você fizer 1 ano, a gente faz um contrato. Eu disse, fechado. É de Deus. Peguei a mão dele assim, dentro da reunião de médico, e fiz uma oração por ele. Ele disse, você pode escrever isso que você me falou? Que eu vou levar para o seu funcionário. Ele disse, eu vou ligar para ele daqui a pouco. Mas eu escrevo e te dou. Irmãos, eu fiquei quase 1 ano, toda semana, mandando uma Kombi cheia de mulheres e crentes.
evangelizando e buscando os desviados. Está lá aberto e tem mais 4 congregações. Aleluia! E quer saber como é que eu construí a igreja e comprei e paguei em dólar? Sem tirar dinheiro da igreja e cumprir a minha promessa? Deus me mandou para os Estados Unidos. Preguei em 28 igrejas. Vim com dinheiro. Fiz o homem descer o preço. Dei a entrada. Não atrasei uma prestação. E a igreja está lá. Para a glória de Deus. Orei pela mulher de um homem que é do Japão. Estava desenganada e prestes a morrer, tendo câncer. Jesus curou. O homem queria me dar um carro, eu não aceitei. Eu não aceitei, ele atrás de mim, do meu marido. Não, eu tenho que te dar. A vida da minha mulher vale tudo que eu tenho. Aí um dia foi, pegou a mim, meu marido, botou no carro dele. Me deu uma loja com um escritório. Numa rua em que eu estava com subponto na casa da irmã Noêmia, usando uma garagem e uma sala. Aí eu disse, você me aguarda para eu te dar uma resposta amanhã? Ele disse, aguardo. E fui ao pastor. Eu disse, pastor, se ele me der isso e passar para o nome da igreja, o senhor me permite aceitar? Aí ele disse, você quer fazer isso? Quero. Não vai ficar com nada? Eu disse, não foi eu que curei, foi Jesus que curou. Então eu vou dar para ele. Está a igreja lá aberta. Se tu podes crer, diga crer. É somente crer. Não tem altura, não tem largura, não tem profundidade, não tem bandido. Deus já me livrou 2 vezes de assalto. Saí do banco, os 2 caras disseram, olha ela, essa roupa aí mesmo, alguém descreveu de dentro do banco. Eu com dinheiro para pagar funcionário. Quando eles disseram isso, que eles iam atravessar a rua, eu estendi a mão. Em nome do Senhor dos Exércitos, nem chegue perto de mim. Um deles gritou, sujou. Aí o outro perguntou, como sujou? Olha quem está do lado dela. É um cara preparado, olha os músculos dele. Nós não temos condição de enfrentar esse cara não, vamos embora. E voltaram. Quem é que estava do meu lado? O Espírito Santo. Tudo é possível ao que crer. Outro dia que eu voltar, eu conto mais alguma coisa. Amém? Eu tenho ressurreição de mortos para contar. Eu tenho família cega que recebeu a vista. Eu tenho ido à China sem ter um centavo, sem conhecer ninguém, para Deus ressuscitar uma criança e salvar uma porção de muçulmano. Eu já fui para a rodoviária para pegar um ônibus e ir para outro estado fazer a obra sem ter dinheiro de passagem. Eu já fui para o aeroporto só sabendo o nome
do estado, sem dinheiro de passagem, sem nada. E o Senhor disse, avião tal. E eu ficar esperando e Deus mandar tudo. É muito testemunho. Eu já acordei aleijada. Assim. Sem andar. E chamar minha mãe e disse, mãe, não sei o que houve comigo. Estou aleijada. E ela disse, que foi isso? Não sei. Tem uma dor aqui. Eu curvadinha. Adolescente. Ela botou a mão sobre mim. O Senhor tomou ela e disse, eu permiti isso porque já estás a caminho uma mulher assim. E você vai orar por ela e eu vou curar. E te curo agora. Irmão, é muita experiência. Agora eu só quero terminar dizendo, Jesus não mudou. Ele é o mesmo. Aleluia.